Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, mais uma vez, com prazer, que eu vim aqui nesse espaço virtual do CEF para trazer algumas reflexões sobre ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Hoje eu quero refletir sobre os temas de perdão e indulgência. Como sempre, antes de refletirmos sobre esses temas, eu quero fazer uma breve elevação para que assim a gente possa se unir melhor em espírito e aproveitar melhor os ensinamentos que o nosso Jesus nos deixou. Então, com os olhos fechados, vamos pensando somente em coisas boas, em pessoas que amamos, e assim vamos aproveitando este momento para agradecer a toda a espiritualidade amiga, e em especial aos nossos mentores, que nos acompanham e nos ajudam na caminhada evolutiva que fazemos neste plano. Vamos agradecendo também a todos os espíritos que, mesmo estando desencarnados, se unem em grupos, em fraternidades, para ajudar a outros espíritos que, porventura, precisem de ajuda, sejam eles encarnados ou não. É em homenagem a esses espíritos que nós oramos. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E agora, vamos nos sintonizando com esferas crísticas para poder agradecer a espíritos do porte de Maria, que foi mãe de Jesus, como do próprio Jesus. A Maria, vamos agradecendo pelas bênçãos que envia para toda a humanidade, bênçãos de amor e paz. Que possamos nós estarmos sempre receptíveis a essas bênçãos e que possamos mais, que possamos distribuir essas bênçãos de maneira farta a todos aqueles que estiverem à nossa volta. A Jesus, vamos agradecendo pelos seus ensinamentos, pelos exemplos que nos deixou quando aqui esteve encarnado. Que possamos nós vivermos como verdadeiros discípulos, como verdadeiros cristãos, para que assim, com o nosso exemplo diário, possamos motivar, incentivar a que outras pessoas também vivam de maneira cristã. E agora, nos sintonizando com o nosso Pai maior, Ele que é Criador desse universo, Ele que se manifesta em todo tempo e lugar e que, portanto, está manifesto à nossa volta, incluindo a nós mesmos. Vamos agradecendo por tudo que temos e somos, e como uma forma de materializarmos todo o nosso amor, todo o nosso agradecimento pelo nosso Pai, vamos oferecendo a Ele a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Bom, eu vou ler aqui duas passagens do Evangelho, uma de Mateus e outra de Lucas, para
embasar as reflexões que vou fazer. Então, vamos começar com um trechinho de Mateus, capítulo 5, verso 43 a 47. Vamos lá. Jesus falando: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que estás nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isto. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Agora eu quero ler alguns trechos do capítulo 6, mas de Lucas. Jesus de novo dizendo: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. No outro trechinho ele fala: Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber a devolução integral. Portanto, amem os seus inimigos. Façam-lhes o bem, emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão serão grandes, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Então, esses trechos que eu li agora são de Lucas 6. Bom, é complicado porque o que Jesus nos pede é para que nós amemos. Amemos de forma incondicional. E o mais complicado nessa história toda é que ele não pede para que nós amemos só aquele que nós gostamos, aqueles que nos são próximos. Ele nos fala de maneira clara no texto para que nós amemos os nossos inimigos, aqueles que não gostam da gente, aqueles que nos prejudicam, aqueles que nos fazem mal. E aí está o nosso grande desafio. Jesus mesmo nos diz que amar a quem nos ama é fácil. O complicado é amar aqueles que não nos amam. E aí está o desafio. O que de fato Jesus nos pediu, e a gente daí vem a nossa dificuldade em fazer o que ele nos pede, é que nós amássemos os nossos inimigos e não que nós gostássemos dos nossos inimigos. E a gente confunde o amor com o gostar. E são coisas diferentes. O amor é incondicional, eu simplesmente amo. O gostar é condicional. Eu só gosto daquele que gosta de mim. Eu espero um retorno. Eu espero algo de bom, senão eu não gosto. O amor não. O amor é gostar mesmo aquele que me prejudica, que me faz mal. Jesus pediu que nós amássemos. Para ficar mais claro, esse amor que Jesus nos pediu é semelhante ao amor de mãe, de pai, que normalmente ama a prole, independente do que os filhos pensem, sentem, falam ou façam. Eles, né, as mães, os pais, o normal é isso, simplesmente amam seus filhos.
É esse amor que Jesus pediu para que nós praticássemos. Mas como a gente confunde o amor com o gostar, aí vem a dificuldade, então, da gente amar. E é bom que isso fique bem claro, né? Porque o amor, um substantivo, requer um verbo que é amar, e esse verbo, então, requer uma ação. Não basta eu simplesmente dizer que amo o meu próximo. Eu preciso materializar esse amor de forma prática. É bom pensar e sentir, mas eu preciso procurar materializar isso. É bom que a gente também entenda que amar, como eu coloquei aqui, é diferente de gostar e não requer que nós sejamos submissos, que nós sejamos omissos, que nós sejamos condescendentes, que nós sejamos coniventes, servis, subservientes, nada disso. Por isso que é diferente do gostar. O amar o próximo não implica em eu ser submisso a ele, ou ser conivente com o erro dele, ou eu ser condescendente, fazer que não vi. Não, não é isso. Então, se alguém me, me faz mal com palavras e com ou com atos, e isso vai contra as leis sociais, eu tenho que fazer uso dessas leis e cobrar a punição dessa pessoa que, de acordo com as leis sociais, as leis humanas, me prejudicou, me fez mal. Mas eu tenho que fazer isso com todo o amor do mundo, senão eu vou estar me nivelando a esse agressor. Para ficar mais claro ainda, se alguém rouba meu celular, se eu descobrir quem roubou esse celular, eu não devo nutrir por ele nenhum sentimento de mágoa, de raiva, de rancor, de ódio. Em nenhum momento devo procurar vingança. Eu simplesmente devo, se eu o conheço, querer que ele seja preso, que, se possível, devolva meu celular, mas eu quero que isso seja feito dentro dos parâmetros humanos. A ideia de excluí-lo da sociedade tem que ser por amor, para dar condição dele se educar, dele se recuperar, dele não prejudicar outras pessoas da sociedade e não querer que esse indivíduo seja preso por vingança, por raiva, por ódio. Eu dei um exemplo aqui de um ladrão de celular, mas estendam isso para todas as situações que acontecem à nossa volta. Mesmo porque, quando eu nutro esses sentimentos de raiva, de mágoa, de rancor, de ódio, eu estou envenenando o meu próprio corpo físico e os meus corpos espirituais. Então, passa a ser aí até uma questão de inteligência. Eu não nutri esses sentimentos para com outro espírito encarnado, desencarnado, porque estou dando um tiro no meu próprio pé. Então, o que eu devo fazer, seguindo até o conselho de Jesus, que coloquei aqui nas leituras iniciais, é praticar o perdão, é praticar a indulgência, porque assim eu vou estar materializando o amor de maneira prática. Da mesma forma que nós confundimos o amor com o gostar, e Jesus pediu que nós amássemos, não que nós gostássemos necessariamente, ou seja, eu posso amar alguém e não gostar do jeito que ela pensa, das coisas que ela faz, do que ela fala, dos sentimentos que ela nutre. Normal. Eu só preciso amá-la. Ah, mas por que que eu preciso amá-la? Porque ela é um espírito em evolução como nós somos. Ela
é um filho do mesmo pai. Quer eu queira, quer não, nós somos irmãos, porque temos a mesma origem. Somos espíritos em evolução. E se estamos encarnando, é porque precisamos ainda nos depurar. E se eu percebo alguma limitação, seja de que ordem for, em alguém, eu tenho que lembrar que eu também tenho as minhas limitações. Então, eu preciso amar essa outra pessoa, porque ela é minha irmã, é um espírito em evolução, como eu sou. E uma das formas de eu materializar esse amor é justamente eu praticando o perdão, eu praticando a indulgência. E da mesma forma, então, que eu não devo confundir o amor com gostar, que eu posso amar e não gostar, eu também não devo confundir o perdão com o desculpar, porque eu posso perdoar e não desculpar, da mesma forma que eu posso amar e não gostar. Eu amo o meu chefe, mas não gosto da forma como ele trata seus subordinados, com a arrogância, com o desrespeito que ele trata seus subordinados. Normal, mas eu o amo, porque ele é um espírito em evolução, como eu sou. O perdão e a desculpa têm essa característica também de nos confundir, porque eu posso perdoar alguém e não desculpar. Então vamos entender esse conceito. Perdão é um presente que nós nos damos. É uma forma de materializarmos o alto amor. É dissolver em nós qualquer sentimento ruim que nós, por algum motivo, verdadeiro ou não, nós desenvolvemos em nós e que esse sentimento é ruim perante o outro. É uma raiva, uma mágoa, enfim, uma decepção. Perdoar é dissolver esse sentimento e, com isso, purificar o nosso corpo. É um presente que nós damos para nós. A desculpa não, a desculpa é um presente que eu dou para o outro. Eu tiro a culpa dele, eu desculpo, eu desfaço a culpa dele, mesmo que ele seja culpado, mas eu tiro a culpa para ele ficar bem. Então, quando alguém me pede desculpas, eu tenho meu livre-arbítrio de dar a desculpas, ou seja, tirar-lhe a culpa ou não lhe tirar a culpa. Às vezes, é até um ato de caridade, a gente tira a culpa do outro, mesmo ele sendo culpado, mas a gente faz a desculpa, a gente dá a desculpa para ele se sentir melhor, mesmo ele sendo culpado por uma palavra maldita, por algo mal feito. Agora, o perdão é algo mais sublime e tem a ver conosco. É dissolver em nós, como eu já coloquei, um sentimento de raiva, por exemplo, que eu desenvolvi com relação a um outro. Então, alguém me prejudicou por palavras. Por exemplo, me distratou, me humilhou perante aos colegas de trabalho. Eu não o desculpo por isso, porque ele deveria ter me repreendido, por exemplo, no particular, chamado a minha atenção, me dado um corretivo verbal no particular, não em público. Então, eu não tiro essa culpa dele. Ele é culpado por essa má prática administrativa, gerencial, mas eu o perdoo, porque eu não quero ficar com raiva, nutrir esse sentimento de mágoa com relação a uma outra pessoa. O perdão tem que ser no nosso tempo. Então, não devemos aceitar nenhum tipo de pressão para que nós perdoemos alguém. E cada um de nós tem as nossas limitações. Então, o perdão tem que ser feito no nosso tempo, para ser verdadeiro. Porque o perdão não é esquecer algo que nos foi feito e que nos tenha nos prejudicado de alguma forma. O perdão é lembrar, mas a lembrança não nos traz nenhum sentimento ruim. Então, de fato, eu perdoei. Então, isso tem que ser feito no meu tempo, para que esse perdão realmente seja algo verdadeiro, algo que
realmente seja de verdade. O perdão também não precisa de pedido de perdão. A desculpa requer um pedido para eu dar a desculpa ou não dar a desculpa. Agora, o perdão, eu tenho que perdoar independente de pedido ou não. Então, como eu falei, o perdão é um presente para mim, é algo para mim. O perdão é purificar o nosso corpo. Então, perdão, não precisamos de um pedido formal ou informal para que com essa ação possamos perdoar alguém. Também não precisa de condição. Ah, eu só vou perdoar a pessoa se ela me pedir desculpa, se ela me pedir perdão, se ela é, me ajudar com determinado assunto, se ela me recompensar financeiramente. Nada a ver. O perdão não pode ter condição nenhuma. Perdão é ato interno, é uma libertação interna. Tanto é assim que o perdão também não requer que eu tenha confiança no outro. Eu posso perdoar o outro e não confiar mais no outro por algo que ele tenha feito que configure uma traição, seja do que for. Eu o perdoo, mas não sou obrigado a ter confiança mais. Ah, então você não perdoou se você não tem confiança. O perdão não requer esquecimento. Perdão é um amor materializado, mas isso não significa submissão, conivência, complacência. Não. É justamente por isso que a gente tem dificuldade em perdoar e em desculpar, porque a gente confunde esses conceitos. O perdão tem que ter essa característica nobre de ser materializado independente da, da origem da agressão e do tipo da agressão. É até engraçado a gente fazer uma prece para o nosso Deus, para o nosso divino Pai, pedindo perdão por algo que tenhamos feito. Porque, usando os conceitos que eu coloquei aqui, é como se o divino pudesse ficar magoado, com raiva, chateado, triste, depressivo por algo que eu tenha feito ou deixado de fazer. Só que o divino, por ser uma entidade perfeita, ele não tem essas limitações que eu tenho de ficar com raiva porque, por exemplo, eu acordei e esqueci de fazer a prece de agradecimento por mais um dia de vida. Então, como ele ficou com raiva e por vingança, ele vai me dar um mau dia para que no outro dia eu não lembre, não esqueça de fazer esse agradecimento por mais um dia de vida. Divino não é assim. Ele não tem essas limitações humanas que nós costumamos espelhar nele, né? Um Deus que castiga, um Deus que perdoa, um Deus que ama, mas que também odeia. Não, divino é, eu não consigo, não posso espelhar nada nele, porque tudo nele é superlativo. E nós somos seres relativos. Não faz nem sentido, então, eu fazer uma prece pedindo perdão para ele. O perdão é para mim. O que faz sentido é eu pedir sabedoria, para que ele me intua. Isso até faz sentido, mas perdão, não. Perdão é sempre algo interno. E o que Jesus nos pede nessas duas leituras que eu fiz no início é que a gente pratique essa forma de materializar o amor no perdão. Como ele também deixa a entender que a indulgência também é muito importante nessa prática. E o que seria a indulgência? É o respeito aos limites do outro, é o respeito aos defeitos do outro, é o respeito ao jeito do outro ver o mundo, de fazer as coisas, de ver o mundo, de sentir, de perceber o mundo. Porque o outro percebe, sente, tem uma visão que não é nem melhor nem pior que a minha, é diferente, porque é uma outra consciência em evolução.
Ser indulgente é justamente respeitar esse outro ponto de vista que é diferente do meu. Tem a ver com paciência, tem a ver com tolerância. Quando eu estou sendo impaciente, eu não estou respeitando o tempo do outro, que é diferente do meu, e que não é necessariamente pior nem melhor, é diferente. Quando eu estou sendo intolerante, eu não estou desrespeitando o jeito do outro, que é diferente do meu, mas que também não é nem pior, nem melhor, é diferente. Ser indulgente é saber conviver com o outro, aceitando as suas misérias, porque a gente lembra que nós também temos as nossas misérias. Quando eu uno a prática do perdão com a da indulgência, fica claro os, o que Jesus quis nos ensinar através desses textos que eu li no início. São práticas de amor. Inclusive no livro dos Espíritos, é colocado ainda a benevolência, é colocado como práticas de amor a gente fazer a prática do perdão, fazer a prática da indulgência, mas fazer a prática da benevolência, que é fazer o bem o tempo todo. Quer dizer, eu perdoo de maneira incondicional, eu sou indulgente de maneira incondicional, eu pratico o bem o tempo todo de maneira incondicional. Ou seja, eu sou bom de verdade, mesmo em quatro paredes, mesmo sozinho, mesmo em pensamento, mesmo em sentimento. É lógico que isso, ter essa condição de ser benevolente, indulgente, praticar o perdão, não é algo que a gente, de um dia para o outro, consiga. Não é no apertar de um botão, é um processo. Mas nós precisamos ter essa consciência para viver este processo. Que possamos, então, poder, no nosso dia a dia, lembrar desses conceitos que têm a ver com a materialização do amor. Que nós possamos, no nosso dia a dia, praticarmos o perdão, a indulgência e a benevolência, para que, assim, com o nosso exemplo, como eu coloquei na oração inicial, nós possamos motivar e incentivar a que outras pessoas também vivam de maneira semelhante a nós. E assim a gente consiga melhorar esse mundo material em que agora estamos. Vamos fazer então as nossas vibrações finais para nós agradecermos este momento de reflexão, de oportunidade de expansão de nossa consciência. Assim, vamos mais uma vez agradecendo a toda a espiritualidade que nos acompanhou nessas reflexões. Vamos agradecendo a esta oportunidade que tivemos de expansão de nossa consciência, que possamos nós termos sempre em nossa mente a lembrança da importância de materializarmos o amor, praticando o perdão, a indulgência e a benevolência. E agora, como uma forma de devolvermos ao universo o muito do que aqui recebemos, vamos vibrando muita paz, muito amor, muita saúde, muita consciência, muita esperança, muita vitalidade para todos aqueles espíritos encarnados ou não que precisem, necessitam dessas energias. Não importando se eles estão em dificuldade por causa de guerras, por causa de problemas naturais, ou porque estão reclusos em leitos hospitalares, asilos, orfanatos, prisões, em nossas ruas, que, independente da condição atual em que eles ocupem, que eles possam sentir as energias que estamos irradiando e que essas energias possam, de alguma forma, ajudá-los a trilhar o caminho evolutivo para o mais ser. Vamos vibrando por nossos lares, por nossos amores, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, nossos companheiros, nossos vizinhos, enfim, vamos vibrando por todas as pessoas que nós pudermos lembrar, que elas possam também ser abençoadas com energias de paz, de amor e de saúde.
Vamos pedindo licença para a espiritualidade e para vibrarmos por nós mesmos, para que nós também tenhamos a saúde, o vigor necessário para que possamos viver o nosso dia a dia de maneira cristã, como verdadeiros discípulos do nosso Mestre Jesus. E agora, mais uma vez, para materializarmos nosso amor, o nosso agradecimento por tudo que temos e somos, vamos oferecendo ao nosso Pai, mais uma vez, como eu disse, a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação. Livre-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Então, eu só posso desejar para vocês uma grande semana, com muita paz e com muito amor. Que assim seja. Até a nossa próxima oportunidade de refletirmos juntos.